Olá pessoal, voltamos então para mais um programa do podcast Mundo Animal, podcast em parceria entre o Diário de Suzano e a clínica Mundo Animal. A clínica conta com 2 unidades aqui na cidade, uma na Avenida Miguel Badra, lá no bairro Miguel Badra, no número 1284, e outra unidade aqui na Avenida Marques Figueira, próximo da Santa Casa, no número 1962. O programa de hoje recebe então a veterinária Isabela Marcondes, certo? Isso. A Isabela Marcondes, ela vai contar um pouco sobre ela, porque é a primeira vez que ela participa aqui do nosso podcast, e depois a gente vai falar um pouco sobre felinos, manejo, cuidados e também sobre uma doença muito específica deles, que se chama FIV, tem um nome popular de AIDS felina, depois você até pode comentar um pouco sobre isso. Antes de a gente iniciar com as perguntas, eu quero lembrar vocês de acompanhar esse e outros episódios que a gente já fez do podcast Mundo Animal lá no portal do Diário de Suzano, nas redes sociais também do DS, e fica disponível também na rede social da Clínica Mundo Animal. Se você segue a clínica, vai ficar disponível lá depois para vocês também. E se você não tem tempo de assistir, mas quer ouvir o bate-papo, essa entrevista fica disponível lá nos streamings de áudio da sua preferência, seja Spotify ou então o Google Podcasts, beleza? Bom, Isabela, queria primeiro agradecer a sua participação aqui, primeira vez, não precisa ficar nervosa. Pedir, né, como de costume, para todo mundo que vem aqui pela primeira vez, de se apresentar, contar um pouco sobre você, como iniciou na área, como que chegou até a Clínica Mundo Animal, há quanto tempo tá lá, Sim. E também um pouco do que você faz lá, o seu dia a dia. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, poder conversar, bater um papo, trazer informação para as pessoas. Como que eu conheci o mundo animal? Há uns 8, 9 anos atrás, eu já estava na faculdade, acabei começando um estágio lá com eles, fiquei por volta de uns 3, 4 anos, passei por vários setores lá, fiquei um pouquinho em cada um, raio-x, cirurgia, parte clínica. Depois disso, acabei indo até para a internação, que eles acabaram mudando um pouco o setor. Eu fui para lá, fiquei como uma enfermeira um tempo também. E acabei saindo para fazer o estágio obrigatório da faculdade, para conseguir focar em alguma área mais específica. Então, eu fui mais para conhecer um pouco mais sobre os gatos mesmo. Uhum. Fiz alguns cursos durante esse tempo. Fiz pós-graduação em medicina felina, então eu sou pós-graduada em medicina felina e fiz curso de especialização cirúrgica. Então, na clínica hoje eu atuo como clínica e cirurgiã de pequenos animais, tanto gato quanto cachorro. Bacana. E você tem essa especialização na área de gatos, então, né? Isso, tem um conhecimento maior quanto aos felinos. Sim, sim. Bacana. Então, né, o tema de hoje são sobre os felinos. Eu queria começar perguntando para você sobre a questão de cuidados, né, que tem que ter enquanto aos gatos. Eu queria perguntar, criação dos gatos em casa, manter ele em casa fechado, que é uma tarefa difícil, é o mais ideal, até pensando no nosso tema central, que é essa FIV e FeLV, que são doenças que se pega muito lá fora, na rua, né? Então, como que cuidar do gato em casa? Tem que se trancar ele mesmo? Como que funciona isso? O mundo ideal seria que realmente todos os gatos fossem domiciliados, tanto pela segurança, quanto pelo cuidado que a gente tem que ter com a saúde, com as doenças que ele pode contrair na rua. Tem muita relação, tem um contato bem direto com a parte das doenças, já que a grande maioria acomete animais de rua ou de abrigos, onde a gente tem muita quantidade de animais. Então, o contágio se torna um pouco mais fácil. Sempre que possível, eu já tenho um gato que ele costuma sair pra rua, é dele, eu não consigo deixar ele preso. Tentar cada vez ir acostumando ele mais a isso. Porque além das doenças, a gente costuma ver muito acidente, assim. Saiu pra rua, foi atropelado, acabou sendo envenenado também. Então, a gente tem que abrir o leque aí para muitas coisas que podem acontecer na rua, né? Os perigos que a rua traz. Uhum. Queria perguntar também, ainda falando nessa parte de cuidados, quanto à higiene do gato, né? O gato, a gente sabe que ele é um animal que se limpa muito, né? Mas tem quais outros cuidados que se deve ter, né? Que você, como especialista até na área, passa para os tutores? Muita gente tem um pouco de receio com gato, porque eles não costumam tomar banho igual os cachorros, né? Com a frequência dos cães.
Os gatos, eles realmente não tomam muito banho porque eles não gostam de banho, a grande maioria, assim, 90% dos gatos a gente nem recomenda, porque eles passam por um estresse muito grande durante o banho mesmo. Então, deixar que eles consigam fazer a própria limpeza, manter sempre a caixinha de areia limpa. Então, o ideal é que limpe 1, 2, 3 vezes por dia, se necessário. A troca da areia da caixinha tem que ser feita de forma inteira, feita a lavagem, todos esses cuidados. Uhum. Tem que ser um zelo pela limpeza bem grande, né? Porque eles são bem rigorosos com isso, né? Se dependendo de como tiver a caixinha, eles nem usam a caixinha. Eu né? costumo dizer que quem ainda não tem contato com gato e acha que ele é cachorro, é totalmente diferente, assim, são espécies distintas. Não tem como comparar, eles têm particularidades muito diferentes. Então, enquanto o cachorro às vezes faz a sujeira no mesmo lugar, sempre está direitinho ali, ele também sai e consegue fazer em qualquer outro lugar, se ele estiver realmente apertado. O gato não, o gato parece que ele segura mesmo, como se ele tivesse o banheirinho dele, e ele enterra mesmo para não deixar... eles tinham isso na natureza, né, de não poderem deixar nenhum rastro, pra eles não serem caçados. Então, eles são muito limpos em relação a isso. Entendi. Eu queria também perguntar, os gatos, eles têm eu nunca tive gato, mas eu adotei uma época que a gente resgatou lá em casa lá. Agora felizmente a gente achou alguém para doar. Mas o que eu percebi, me baseei um pouco até para te perguntar, muitos deles gostam de locais fechados, parece, aquelas caixinhas assim, que parece uma cabaninha. É o ideal? Você recomenda? Acho que não deve fazer mal nenhum, mas como que funciona? Por que eles gostam disso? Eles gostam de lugares fechados que eles possam se esconder e também eles gostam de lugares altos. Isso vem muito do passado. Do passado mesmo. Sim, é histórico, né? A história do gato. Ele está sendo domesticado há menos tempo do que os cães. Então, eles ainda têm muita coisa de antes. Então, eles gostam, sim, de ter um local de fuga. Eles têm que ter, eles se sentem confortáveis assim. Eles se sentem confortáveis tendo um lugarzinho para se esconder, como se ninguém estivesse vendo ele. Porque gato tem disso. Às vezes eles se colocam em uns lugares que a gente fala, nossa, como que você entrou aí? Mas foi realmente porque ele se sentiu seguro ali. Então o gato precisa. Em relação ao lugar alto, é porque eles gostam de ver tudo de cima para conseguir detectar ameaça. Eles são caçadores, então às vezes eles detectam alguma caça. A outra pergunta era isso também, né? Locais altos. Essa gatinha que a gente adotou em casa, ela gostava de escalar. Às vezes a gente deixava qualquer colchão, assim, em pé, ela já escalava, tentava subir nos armários. Então é meio que normal deles, né? Inclusive, quando a gente fala em enriquecimento ambiental, a gente pede para colocar prateleira, um local para que eles possam se esconder. Isso tudo é para deixar eles o mais ambientalizados possível, assim. Você falou da questão do banho já, né? Que não é o mais recomendado para eles, que eles já se limpam, já são bem limpos. Mas eu sei que eles soltam muito pelo também, né? E como que funciona a questão de quando ele se lambe, que isso pode vir para o intestino, para o sistema digestório dele? Se deve, por exemplo, escovar o pelo, talvez? Sim. Os gatos, principalmente os de pelo longo, se eles ingerem, aquilo forma realmente uma bola de pelo, que a gente fala. Na grande maioria, eles acabam vomitando essa bola de pelo ou acaba saindo nas fezes. O ideal é escovar o gato diariamente e removendo esse pelo, mas existem produtos que ajudam também na digestão, para, de preferência, conseguir sair pelas fezes e evitar o vômito. E é próprio para gato ou pode ser? É próprio para gato. Próprio para gato. Beleza, eu queria só última pergunta também que eu separei sobre o manejo, a respeito de os felinos, eles se adaptam muito bem sozinhos, mas Sim. No caso, quando eles precisam ficar sozinhos, é interessante deixar, por exemplo, brinquedo, alguma coisa assim, ou não é do interesse muito deles? Eu acho que vai muito de gato para gato. Tem gato que adora brincar. Eu tenho 2 em casa. Eles são opostos. Um é super brincalhão, gosta de brincar com qualquer coisa. Pena, bolinha, tem uma bolinha super barulhenta. E gato normalmente não gosta de barulho, mas ele ama, então ele brinca. Já a outra não, ela é mais no cantinho dela, ela não gosta de ficar socializando muito. Então, acho que vai muito de perfis, assim. Engraçado. Eu ia perguntar, fiquei até com vergonha. Será que eles gostam de barulho, brinquedo barulhento? Normalmente, na grande maioria, não. Os gatos, eles têm audição mais aguçada ainda do que os cães. Ah, sim. Então, normalmente, eles não gostam de nada que tenha barulho muito alto. Eles ficam assustados. Mas é o que eu falei, é muito de gato para gato.
particular de cada um. Sim, sim. Beleza, então, Isabela, a gente vai dar um intervalo, então, vamos voltar no próximo bloco para falar sobre o tema, né, central de hoje, que é o FIV e FeLV, né, são doenças aí específicas que acometem os felinos, os gatos, beleza? A gente volta daqui a pouco, então. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. O Laboratório Veterinário Pet Lab Sasso realiza exames em animais de pequeno e grande porte, oferecendo aos veterinários agilidade nas análises e resultados confiáveis. Acesse as nossas redes sociais. Pet Lab Sasso, há mais de 15 anos cuidando da saúde do seu pet. Voltamos então, pessoal, ao segundo bloco do podcast Mundo Animal. Recebemos aqui a veterinária Isabela Marcondes, ela que é especialista em felinos, em gatos, e ela vai agora falar um pouquinho sobre essas doenças, FIV e FeLV. São duas doenças, na verdade. Duas doenças diferentes. Que acometem somente os gatos, somente os felinos. Então, quem tem aí um gato em casa, é interessante estar acompanhando. Isabela, eu queria perguntar então de início, para a gente começar, o que seriam, né, essas duas doenças, a FIV e a FeLV, que são conhecidas como, uma é a AIDS e a outra é a leucemia, né? Isso. Mas eu não sei qual que é qual. Vamos lá, elas são retroviroses. O vírus da FeLV é o vírus da leucemia felina e o da FIV é da imunodeficiência felina. Por isso que o pessoal chama de AIDS felina. Entendi. Fazendo um comparativo com a doença humana, né? São doenças que até hoje a gente não consegue ter uma cura definitiva, então uma vez que o animal pega, ele se torna realmente portador desse vírus. São vírus que têm crescido muito e acho que é super importante a gente falar desse tema, é bom todo mundo se conscientizar, saber que esses vírus existem e que a gente pode sim evitar o contágio deles. No caso, como que afeta os gatos essas duas doenças? No caso, a que é similar à AIDS, acredito que diminui o sistema imunológico, então. Os dois diminuem o sistema imunológico, porque se trata de vírus. O vírus da FeLV, ele tem um potencial imunossupressor muito grande e de formar neoplasias, que são tumores malignos também, que normalmente são os linfomas, né, e as leucemias. Da FIV, já acontece um pouco diferente. Eles têm o potencial imunossupressor, sim, e também de formar tumores, mas os animais eles conseguem viver por alguns anos sem sintoma até desenvolver realmente a síndrome de imunodeficiência. O da FeLV não, quando a gente acaba diagnosticando, pelo que a gente vê na rotina, a grande maioria acaba não resistindo em até 2 anos, assim, bem rápido. Ela é mais fatal, então, seria? As duas são, mas uma tem um desenvolvimento um pouco mais rápido do que a outra. Entendi. Deixa eu já ticar isso aqui. Então, eu queria perguntar o nome você já falou, né? Já o motivo que se assemelha, né? Mas eu queria perguntar, então, como que o gato vai contrair essa doença? Em casa, eu sei que é difícil. Na rua, mas como na rua? Só de um outro que já esteja contaminado? Ou tem algum outro animal portador da doença? Não. Em casa até pode, se você tiver uma fêmea que acabou parindo filhotes e ela é positiva. Então, ela pode sim passar para os filhotes, tá? Por via transplacentária. Mas muito comum são os animais que vivem em abrigos com um número enorme de animais, né? E também os de rua. O contágio principal da FeLV é pela lambedura. Então, quando um gato lambe outro para reconhecimento, de brincadeira, ele pode já passar o vírus. E o da FIV normalmente é por mordedura. Então, por isso que a gente acaba vendo os gatos machos de rua serem mais contaminados, porque eles acabam brigando por território. Então, é muito mais comum da gente ver. Entendi. E no caso, a gente até falou aqui também no podcast, no episódio sobre vacina, né, que tem uma vacina, acho que é a V5, que ela seria contra a tal da leucemia, né? Isso, a FeLV. Mas ela também não é tão recomendada por conta de alguns problemas que ela causa na pele. Existe isso mesmo? Tem a recomendação, né, mundial aí da saúde que recomenda, sim, a gente fazer. Tem um risco de causar o sarcoma de aplicação felino, por ser um pouco mais reativa. A gente trabalha com ela na clínica, a gente não teve nenhum problema ainda,
mas todas as vacinas podem causar, né, de alguma forma. Então, entre prevenção e talvez o que pode causar, eu acho que a prevenção é uma coisa que a gente tem que bater na tecla, sim. Uhum. E no caso, essa prevenção, ela... O tutor, né? Como que ele vai identificar previamente para se tratar essa doença? Quais são os primeiros sintomas que ele pode observar que significa alguma coisa? E já juntando também, depois de identificado, o que ele precisa fazer? Trancar em casa, né? Não pode mais sair? O período de infecção da doença mesmo, ele não é tão longo. Então, o animal ele tem sintoma inespecífico. Ele pode ter febre, ele pode ficar um pouco mais apático, né? Você vê um animal mais quietinho, comendo um pouquinho menos, deixando de fazer coisas que ele gostava. E aí acaba indo para a clínica e lá nos exames que a gente costuma fazer de check-up, para entender melhor, a gente acaba diagnosticando a doença. Ou quando, por exemplo, já passou dessa fase, eu não notei, mas ele começou com problemas de saúde corriqueiros. Então, ele acaba tendo problema respiratório que vai e volta sempre. Ele começou com um probleminha na boca. Isso também é um alerta, porque lembrar que essas doenças, elas são imunossupressoras. Então, a chance de desenvolver uma infecção secundária por outras doenças é muito mais alta. Uhum. Então, o alerta já sobe aí. E aí, a gente faz realmente o diagnóstico. O diagnóstico é feito por um teste rápido, pela ELISA. Eu ia perguntar se tinha teste. Tem teste para detectar a doença. Uma vez detectado, se você tiver outros animais, o ideal é testar todo mundo, saber quem é positivo, quem é negativo e separar, né? Porque a gente está falando de doenças que não tem cura e o contágio existe, então manter separado. Mas tem gente até que pergunta, eu preciso sacrificar o meu animal? Não precisa sacrificar o seu animal. A gente vai tratando as infecções oportunistas e vai tentando manter o máximo de qualidade possível. Bacana. Beleza, então. Eu vou chamar agora o terceiro bloco. E aí a gente vai falar mais um pouco, você já tocou um pouco no assunto, Isabela, sobre essa coisa de se eu tenho outros animais em casa, outros gatos em casa, o que fazer. Mas aí eu vou deixar para o próximo bloco para a gente dar mais uma pontuada em cima disso. A gente volta então daqui a pouco, pessoal. O Laboratório Veterinário Pet Lab Sasso realiza exames em animais de pequeno e grande porte, oferecendo aos veterinários agilidade nas análises e resultados confiáveis. Acesse as nossas redes sociais. Pet Lab Sasso, há mais de 15 anos cuidando da saúde do seu pet. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Voltamos então, pessoal, para o terceiro e último bloco do podcast Mundo Animal de hoje. Novamente, estamos aqui com a veterinária Isabela Marcontes, ela que está falando um pouco sobre felinos, cuidados e também sobre a doença FIV e FeLV, duas doenças, na verdade, que afetam exclusivamente os gatos. Lembrando vocês, novamente, antes de a gente iniciar as perguntas desse terceiro bloco, o podcast Mundo Animal fica disponível nas plataformas do DS, tanto redes sociais quanto o portal, e também nos streams de áudio, e está lá nas redes sociais também do Instagram da Clínica Mundo Animal. Isabela, eu queria te perguntar um pouco sobre, né, você já tocou nesse assunto, queria reforçar. Quando você já tem um outro gato, fez o teste, deu negativo para esse outro e você tem um lá que está positivo. Como que funciona? Vai separar? Não pode ter nem o mesmo ambiente? Por quanto tempo que também não pode ter o mesmo ambiente? Como que isso aí funciona? O ideal é que, se eles já conviviam, refazer o teste do que deu positivo e do que deu negativo. Existem falsos positivos e falsos negativos, então a gente precisa retestar em 30 dias. Alguns filhotes que a mãe é FIV, positiva, eles podem se tornar positivos por 6 meses pelo colostro da mãe, né, pela passagem de anticorpo, mas depois dos 6 meses ele não ser mais o portador do vírus. Então, acho que tudo depende um pouquinho, mas deu positivo, realmente, um é positivo, um é negativo, é manter separado. O ideal é para sempre, senão pode passar o contágio. E é uma tarefa um pouco difícil também, né?
Queria te perguntar também, no caso, pro cachorro não faz mal, né? Essa doença. Não passa. Essa não passa. Não, então, essas doenças são espécies específicas, então... Eu queria aproveitar, então, falar um pouco dessa introdução do gato, né? Já tenho um gato, quero trazer um novo. Como que funciona essa relação? Sei que a gente estava falando um pouco de prevenção, mas até por dúvidas de quem tem muitos animais em casa, então a relação do gato com o cachorro, como que se dá isso melhor? Hoje em dia, acho que todo mundo já acostumou com a palavra quarentena, né? Então, o ideal é sempre fazer quarentena, pensando nesses vírus ou até em outros. Algumas doenças, elas precisam de um tempo de incubação para manifestar sintoma. Então, pegou o animal, o primeiro cuidado que eu tenho que ter antes de introduzir. Levar para uma consulta veterinária, fazer exame rotina, entender se ele realmente está bem de saúde, fazer o teste de FIV-FeLV. Deu positivo ou negativo, a gente toma as devidas precauções. Agora, em relação a retestar ou a quanto tempo eu espero, eu peço 30 dias. Para dar tempo de fazer outro teste e ter certeza que o teste deu negativo. E nesses 30 dias fica ali separado? Fica em um cômodo separado. Eu queria perguntar sobre na clínica, quando vocês recebem casos de FIV-FeLV, como que é o tratamento lá? No Brasil ainda não é autorizado, né? É proibido o uso de antirretrovirais. Então, a gente tem, assim, o tratamento das doenças que eles acabam contraindo por conta da imunossupressão. Então, a gente acaba pegando muitos quadros de anemia intensa. A gente pega bastante caso de alteração em boca. Então, a gente vai tratando sintoma e as infecções que as doenças podem causar no geral. Mas o tratamento da doença em si é evitar o estresse do animal, para o sistema imunológico não abaixar ainda mais, é fazer um enriquecimento ambiental legal, é deixar a vacina sempre em dia, porque os animais que têm esses vírus, eles precisam ser vacinados para correrem menos risco de pegar uma doença e ela acabar sendo letal. A gente precisa dar uma ração de uma qualidade superior, então a gente fala aí de uma ração super premium. Então a gente precisa ter os cuidados todos bem certinhos para evitar o aparecimento de outras doenças. Mas realmente falar em tratamento específico da doença ainda não tem. Eu queria perguntar também, se falou um pouco em ração, o gato que come ração do cachorro, por exemplo, que o cachorro tem que ficar ali embaixo a ração dele, né? Para o gato pode ficar mais no alto. O gato que come a ração do cachorro, isso faz muito mal? Deve ter proteínas, talvez, coisas diferentes, né, em um para outro. Eles precisam de proteínas, aminoácidos diferentes. Então, para o gato, ele precisa de um aminoácido especial, o cão outro. Fora que, a longo prazo, os gatos, eles desenvolvem até problema urinário, por conta de rações que não são feitas para eles. Então, acho que a gente precisa realmente deixar bem separado e entender de novo que o cachorro não é a mesma coisa que o gato e vice-versa. Cada um tem sua particularidade. E se deixar no alto a ração, ele come o gato? Deixar no alto alguma estante? A própria ração dele? Sim, e normalmente eles gostam. Porque a ração vai ser só deles e eles já sabem, essa aqui é só minha, ele não vai chegar perto. Entendi. Então, pro gato é até mais legal. Bacana. Chegamos, então, a um final de mais um episódio do podcast Mundo Animal. Hoje recebemos a doutora aqui, Isabela Marcondes, que comentou um pouco sobre a FIV-FeLV, doenças felinas, comentou também sobre manejo dos gatos. Você que ficou com alguma dúvida pode deixar o comentário tanto nas plataformas do Diário de Suzano, quanto também lá nas plataformas da Clínica Mundo Animal. Lembrando que a clínica possui 2 unidades aqui na cidade, uma na Marques Figueira, no número 1962, e outra lá na Avenida Miguel Badra, número 1284. Beleza? Quero agradecer então a participação sua, Isabela, e pedir para você dar um tchau aí para quem está acompanhando a gente. Eu que agradeço. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu peço para que vá conhecer a clínica, a gente bate um papo muito mais específico, tira todas as dúvidas. E é isso, mas agradecer mesmo a oportunidade de poder falar um pouquinho e trazer esse tema que é tão importante para os gatos. FIV-FeLV, então, pessoal, agradeço a participação de todo mundo e até a próxima sexta-feira.